Fala pessoal, se você está chegando agora no canal, eu sou a Lari. Eu sou o Lico. Somos o casal de mochilão. A gente começou uma viagem de mochilão pelo mundo há 3 anos. Chegamos a voltar para o Brasil no ano passado, mas esse ano a gente começou uma nova etapa dessa viagem, começando pela América do Sul. O primeiro país foi a Argentina, a gente foi logo para a Patagônia, que a gente queria aproveitar o final do verão. A gente chegou aqui já no final de fevereiro, então a gente queria curtir, fazer trilha, a gente sempre faz esse tipo de aventura, então a gente seguiu direto para a Patagônia. Então foi 1 mês e meio de viagem na Argentina, basicamente o sul do país, com uma pequena parada em Buenos Aires. E no vídeo de hoje a gente queria compartilhar com vocês os nossos gastos nesse período no país. A gente tem uma meta de gastos de cerca de 20 euros por dia, mais ou menos 120 reais. E a gente vai falar como é que a gente faz isso e quanto foi, se a gente conseguiu atingir a nossa meta aqui nesse primeiro mês e meio na Argentina. A gente vai abrir a nossa planilha aqui para detalhar melhor esses gastos. A gente coloca tudo na planilha: hospedagem, transporte, passeios, enfim. Cada gasto tá aqui, então tá tudo contabilizado. O único gasto que a gente não leva em consideração é o de saída do Brasil. Como a gente já tá viajando o mundo há 3 anos, então esse é um gasto que pra gente não faz sentido. É como se a gente já estivesse indo de país para país. Então a gente vai começar já de Buenos Aires para frente. Então, só para vocês terem uma ideia rápida de como foi o nosso roteiro. A gente chegou dia 24 de fevereiro em Buenos Aires, com o voo saindo do Rio de Janeiro. Passamos 3 noites na cidade e dia 27 a gente pegou um voo para Bariloche, que fica no norte da Patagônia. A gente veio para a Argentina sem ter esse voo comprado, porque a gente viu que comprando em cima da hora saía mais barato. De Bariloche, a gente seguiu para o sul, parando em alguns lugares menores no caminho: Bolson, Esquel. De Esquel, a gente pegou carona para Chaltén, que fica bem distante. Foi o extremo sul da Patagônia que a gente explorou durante essa temporada. Foram 1.200 quilômetros que a gente conseguiu fazer com 2 caronas. A gente tem um vídeo sobre isso que é bem interessante. E a gente ficou muito tempo em Chaltén, foram quase 3 semanas, até a gente subir de novo um pouco para o norte, em Los Antigos, que fica próximo de Perito Moreno, na Ruta 40. E de lá a gente entrou para o Chile para explorar a Patagônia chilena. É legal falar que a gente já tinha visitado a Patagônia Argentina, a gente já conhecia Chaltén, e a gente sabia como esse lugar é especial, a gente sempre quis voltar. Já tinha muito tempo, né, que a gente tinha vindo, foi em 2016, então foi um sonho pra gente poder ficar 3 semanas nesse lugar. A gente fez vários passeios diferentes, né, teve a oportunidade de conhecer outros lugares, e infelizmente não conseguimos voltar para El Calafate e Ushuaia, na Argentina, que a gente já tinha conhecido também, porque a temporada já estava no limite. O que é legal é que a gente conseguiu comprar voos baratos. Como eu falei, aquele do Rio para Buenos Aires a gente não botou na planilha, então não está no total dos gastos, mas foi barato, foi cerca de 700 reais por pessoa, e a gente chegou sem o voo para Bariloche. A gente sabia que comprando em cima da hora sairia barato, porque a gente já vinha acompanhando os preços e via que quanto mais chegava perto, mais o preço caía. Então a gente conseguiu comprar já em Buenos Aires por 363 reais uma passagem para Bariloche para 2 dias depois. Para 2 pessoas. A maioria dos gastos aqui a gente vai falar o valor total, então já contando para 2 pessoas, se vocês quiserem façam a conta aí para dividir o valor por pessoa. O câmbio na Argentina é uma grande questão, muita gente viaja para lá sem saber, mas atualmente existem 2 tipos de câmbio: o câmbio oficial e o câmbio paralelo, né? Então aqui a gente está levando em conta o câmbio paralelo, que foi o que a gente conseguiu trocar. Na verdade, a gente sacou pela Western Union, né? Aqui na Argentina não vale a pena de jeito nenhum usar cartão de crédito. Se você usar o cartão, você vai pagar o câmbio oficial, que é menos da metade do câmbio paralelo. Eles tiveram um problema muito sério de inflação, a economia não vai bem, já tem alguns anos. Então, desde que isso começou a acontecer, começou a surgir esse câmbio paralelo. Por sorte, né, tem essa empresa, a Western Union, e eles usam o câmbio paralelo. Então, é muito fácil de você transferir dinheiro do Brasil para cá e sacar nesse câmbio que é muito melhor que o oficial. Quando a gente chegou, não teve muita variação no câmbio, mas a gente encontrava em casas de câmbio oficial, por exemplo, no aeroporto, ou então se a gente sacasse com o nosso cartão no caixa eletrônico, a taxa era de R$1, você conseguia 22 pesos. Esse era o câmbio oficial. Já na Western Union, a gente conseguiu com R$1 sacar 40 pesos, então é praticamente o dobro. A gente tem um vídeo de Buenos Aires, vai deixar o card aqui para vocês darem uma olhada, que a gente conta um pouco melhor a nossa saga também na Western Union.
Então vamos começar falando sobre transporte. Em fevereiro, a gente teve 5 dias na Argentina, então Buenos Aires, Bariloche, e a gente só teve um dia de gasto de transporte, que foi esse justamente onde teve o voo, mais o ônibus do aeroporto de Bariloche para o centro da cidade. E nesse mesmo dia, a gente ainda colocou saldo no cartão Sub, que é o que a gente usa no país inteiro para andar de ônibus. Então, o total desse dia foi R$363, contabilizando todos esses gastos. É bom lembrar que o ônibus aqui é muito barato. Em Buenos Aires custa cerca de R$1 um ônibus, então é um gasto quase insignificante. E quando a gente chegou em Buenos Aires, uma moça, uma argentina, nos presenteou um cartão do ônibus, porque ela viu que a gente queria sair do aeroporto de ônibus e não tem como comprar lá. Então a gente teria que pagar um Uber ou um táxi e sairia muito mais caro. Então a gente rodou em Buenos Aires antes, né, desse dia do voo para Bariloche, mas ele não entrou na planilha porque o cartão já tinha um saldo, então não foi um gasto nosso, a gente ganhou de presente. E só para vocês terem uma noção de valor, esse ônibus do aeroporto para o centro da cidade custa 120 pesos. A gente só pagou uma passagem porque tinha acabado o nosso saldo no cartão Sub, né? Então a gente conseguiu passar uma vez e outra pessoa pagou pra gente e a gente deu em dinheiro. No mês de março, a gente gastou somente R$156 de transporte. Foi um valor muito pequeno mesmo, né? A questão é que, na verdade, na Patagônia, na região sul da Argentina, o ônibus é caro. A gente teria gasto muito mais, porque a gente conseguiu pegar uma carona num trecho de 1.200 quilômetros, um trecho gigante. A gente teria gasto, se eu não me engano, cerca de R$900 os dois para percorrer esse trecho de ônibus. Mas a gente tentou carona e lá é uma região que funciona bem, né? Não tem tanto carro assim passando na Ruta 40. Especialmente de Esquel para Euchaltén, não tem praticamente ninguém. É difícil, a gente deu sorte de um caminhoneiro parar, tem um vídeo também aqui sobre isso. Ele, na verdade, correu até um risco lá na Argentina, eles têm um controle que caminhoneiro não pode dar carona, então se para numa blitz pode dar um problema e uma multa para ele. Mas a gente teve essa sorte, percorremos uns 400, 500 quilômetros com esse caminhoneiro, depois a gente ficou no meio do nada, um lugar que não tinha ônibus, a gente não tinha como sair de ônibus, e a gente ficou 7 horas tentando pegar carona, não conseguimos, tivemos que dormir lá num camping municipal, que foi de graça. Foi na cidade de Rio Maio. E no dia seguinte a gente deu muita sorte. Com menos de 20 minutos na estrada, se não me engano, o primeiro ou o segundo carro que passou parou. E era um equatoriano que vinha descendo com o seu carro sozinho desde o Equador. E a gente passou muito tempo juntos, tem muita história. Virou um grande amigo, né? Que tá esperando a gente no Equador. Uma hora a gente chega lá. A gente mantém contato. Acho que a gente passou 2 ou 3 dias juntos com ele. E trocamos muita ideia, conversamos muito. Foi realmente um daqueles presentes, né, que as viagens nos dão. Então o deslocamento nesse mês foi praticamente ônibus interno em Bariloche, também de Bariloche até Esquel. De resto, a gente não gastou nada, porque em Euchaltén a gente faz tudo andando, né? E a gente também fez muitas trilhas e tudo saindo andando da cidade. E em abril a gente acabou gastando R$586 de transporte, porque a gente não quis pegar carona para sair de Chaltén. A gente também viajou muito nesse período sem ter um canto pra gente, muito corrido, mochilão, aquele esquema, então a gente resolveu pagar e se deu ao luxo de viajar de ônibus nesse trecho. Também já era abril, então menos carros ainda do que no início, né? E eu acredito que não tinha muita gente fazendo o sentido contrário. Então de Chaltén para Los Antigos, ali próximo de Perito Moreno, seria muito mais difícil de conseguir uma carona. A gente chegou na Argentina já no final de fevereiro, então foram só 5 noites de hospedagem e a gente gastou R$280. Realmente, a Argentina, no geral, com esse câmbio paralelo, fica muito mais barato para você se hospedar. E foram só 3 noites em Buenos Aires e o hostel que a gente ficou, a gente pegou um quarto privado, mas era num lugar muito caído, né? Era uma espelunca. Também tá lá no vídeo de Buenos Aires, vale a pena dar uma olhada. Que custou pouco mais de R$53 por dia. Era bem baratinho, né? Só teve um problema, porque a primeira noite a gente teve que pagar no câmbio oficial, então saiu o dobro do preço, um pouco mais que o dobro do preço, cerca de R$110. Depois de Buenos Aires, em Bariloche, a gente conseguiu um camping um pouquinho afastado da cidade, mas para vocês verem como a Patagônia já é uma região bem mais cara, a gente gastou R$60 os dois para acampar. Então, mais do que num quarto caidinho, mas ok,
na cidade, né? E no mês todo de março, a gente gastou R$ 1.790. A gente só conseguiu uma forma de hospedagem gratuita nesse mês, que foi o Camping Selvagem. A gente tem um vídeo que a gente fala 7 formas, né, de se hospedar de graça, é bem interessante. Então a gente evita ao máximo ter esse tipo de gasto. E a gente normalmente consegue, principalmente na Europa, Estados Unidos, países mais desenvolvidos. A gente tentou Couchsurfing, né, em Bariloche, em Esquel, mas não conseguimos. Então a única forma de hospedagem gratuita foi o Camping Selvagem. E a gente passou 11 dias em março fazendo camping selvagem, o que é um número bem considerável, né? Mesmo assim, a gente manteve a nossa média de gasto com hospedagem um pouco alta. Uma coisa legal é que a gente não ficou tanto em hostel, a gente evita ao máximo o quarto compartilhado, porque viajando a gente tem muita dificuldade de ter privacidade, de trabalhar, a gente precisa criar conteúdo também, e em hostel a gente tem mais dificuldade. Mesmo na área comum, a gente tem pessoas do mundo todo, você acaba conversando e tal, e você não tem como focar. Então, a gente conseguiu, na verdade, com uma amiga que já estava ficando lá em Chaltén há muito tempo, ela é guia de montanha, é a Hélida, super gente boa, e ela tinha conseguido uma casinha em Chaltén, o que é muito difícil, que é uma cidade muito pequena. E muito caro também, né? E foi muito bom, porque a gente ficou com ela, era uma amiga que, na verdade, a gente só conhecia pela internet, sempre manteve muito contato, mas intensificou demais, né? A gente morou com a Hélida alguns dias, acho que 2 semanas, e foi muito bom. E só essa casinha custou 3.500 pesos, é praticamente o preço de um quarto compartilhado, né, para 2 pessoas. Ficou um preço bom pra gente, a Hélida acabou que continuou pagando a mesma coisa, poderia ter ficado um pouco melhor, mas a gente não tem do que reclamar. Em abril a gente virou o mês também em Chaltén, então mantendo o mesmo gasto de hospedagem, e lá pro dia 6 a gente começou a subir para cruzar pro Chile, e aí a gente conseguiu baixar um pouquinho, foram R$ 587,50 no mês de abril, quer dizer, até o dia 9 de abril. E a gente teve um dia de hospedagem gratuita que foi dormindo no ônibus, né, no caminho de Chaltén para Los Antigos, foi um ônibus noturno, então não pagamos pela hospedagem. Quando o deslocamento é grande, a gente sempre recomenda, né, esse tipo de ônibus que vale a pena você economizar. Você gasta antes, mas economiza com hospedagem. E com o mercado, nesses 45 dias, a gente gastou R$ 1.108. Lembrando que a gente evita ao máximo restaurante e que o sul da Argentina é muito mais caro do que o resto do país. É um lugar onde tudo é mais caro. E a gente olhando aqui na nossa planilha, praticamente todo dia tem uma ida ao mercado. Seja um pão, né? Um legume que a gente precisa, então a gente sempre está cozinhando. E nem sempre é muito fácil encontrar mercados grandes, né? Próximos da nossa hospedagem, então às vezes a gente vai lá só comprar pouca coisa. E nosso gasto de restaurante é muito pequeno, a gente só gastou um pouco mais no mês de março, porque a gente estava lá em Chaltén. Tem algumas coisas muito baratas lá. O que acontece é que quando a gente encontra amigos, a gente acaba indo mais em bares, né? Normalmente a gente não faz isso. A gente compra cerveja no mercado, bebe em casa, vendo um jogo, vendo um filme. A gente evita mesmo. Mas quando tá com um amigo, né? É sempre bom, sempre vem boas recordações, momentos célebres, assim, né? De reunido com pessoas que a gente talvez nunca mais vai encontrar. Então a gente se dá o luxo de ter esse gasto. A gente também cozinhou muito com a Hélida, né? Que é uma grande cozinheira. Então Chaltén foi a cidade da comilança pra gente. Uma coisa legal é que, assim, a gente reparou que hospedagem, principalmente, não tem um preço tão mais barato que no Brasil. É mais barato, porque aqui tem essa questão do câmbio paralelo. E os argentinos sabem que as pessoas que vêm de fora vão usar o câmbio paralelo. Então, quando você vai num bar, num restaurante, no mercado, você tem uma percepção muito maior do custo de vida na Argentina, de como é barato. Um bar super arrumadinho, assim, uma cerveja no happy hour estava saindo 250 pesos, o que dá R$6 num lugar tipo Outback, assim, aquela caneca grande, com chopp artesanal. Então, você percebe aí que realmente é o câmbio paralelo, porque para eles, né, pro argentino, seria como se ele estivesse gastando o dobro. R$12, que seria mais ou menos ok. Até barato, né? Num lugar bem turístico. Ainda seria barato, porque lá a gente tá falando do sul da Argentina, né? Um lugar super arrumadinho, é um lugar mais frio, então tudo nesses lugares costuma ser mais caro, como Gramado, por exemplo. Você vai tomar um chopp e provavelmente você vai gastar R$20. Então R$6 é realmente impressionante. A gente tinha que aproveitar esse valor no happy hour, né? No mercado, por exemplo, lá em Buenos Aires eu lembro de ter visto uma cerveja de 1 litro por 120 pesos, menos de R$3, R$2,70. Então, realmente, assim, no mercado, nos restaurantes, você percebe melhor que tudo vai sair mais ou menos a metade do preço. Nesse mesmo bar lá em Chaltén, por exemplo, tinha uma porção de batata rústica, aquela batata, né, cortada mesmo, feita na hora, estava saindo 650 pesos, o que vai dar mais ou menos R$16. É um preço razoável para um lugar, né, super arrumadinho, uma porção que dá para ir para umas 3 pessoas tranquilamente.
Uma curiosidade é que a gente tem uma aba passeios na nossa planilha, mas ficou zerada. Em todo esse período na Argentina, a gente não gastou R$1 para fazer nenhum passeio. Não, o que é interessante é que a gente fez muitos passeios. A gente andou num glaciar, o que seria muito caro em vários lugares. Por exemplo, no Chile eu já vi que tem passeios em glaciares, você vai gastar uma fortuna. A gente conseguiu fazer muita coisa de natureza, tudo de graça. E a última categoria de gastos são outros. Ficou bem baixinho até, teve alguns meses que a gente gastou um pouco mais, mas só para vocês terem uma ideia o que entra aí nesses gastos. Logo no primeiro dia teve chip para o celular, né? Pra gente ter internet na rua, farmácia, Película de vidro que eu precisava trocar do meu celular, que já estava meio quebradinha. pilha, que foi muito importante para o nosso GPS, gás para o fogareiro. Então, vários itens que a gente coloca em outros. Precisava comprar uma luva, às vezes perde um gorro, precisa comprar um gorro, enfim. Volta e meia a gente tem que comprar alguma coisa que não dá para encaixar em nenhuma daquelas abas. Então a gente tem uma aba para esse tipo de coisa. Só para vocês terem noção de alguns gastos também, por exemplo, eu coloquei aqui tinta de cabelo, que eu pinto meu cabelo, saiu quase R$20. A recarga para usar o 3G da Claro saiu R$22. O corte de cabelo do Charlie com Esquel, né? Saiu R$25, eu já vi que tem mais barato, tem pela metade do preço. Lavanderia é um custo que a gente tem quando a gente não consegue lavar e secar em casa, né? A gente pagou, se eu não me engano, 2 vezes durante esse período. Em Chaltén a gente chegou a pagar R$27. Era um pouquinho mais caro do que em Bariloche. E o maior gasto que a gente teve com outros, na verdade, foi o teste de PCR, que para entrar no Chile era obrigatório. Então saiu 14.400 pesos, o que dá R$360. Ou seja, nossos gastos com outros, basicamente, foi o teste PCR. E, infelizmente ou felizmente, poucos dias depois, o Chile passou a não exigir mais o PCR. Se a gente soubesse, a gente teria deixado para entrar alguns dias depois. Mas tudo bem, deu tudo certo. Mas felizmente agora não precisa mais desse custo. Então o gasto total com outros foi R$629, sendo que 360, né, foram só com PCR. Então vamos resumir os nossos gastos. Com hospedagem, para 44 dias, a gente gastou R$3.245, que dá uma média por dia de R$ 73,75. Com o mercado, nós gastamos R$1.108, uma média por dia de R$ 25,20. Com o restaurante, a gente gastou só R$ 628, que dá uma média de R$ 14,27. Com o transporte, a gente gastou R$ 1.692, uma média de R$ 38,45 por dia. E por último, os outros gastos, que deu R$ 629,35, dando uma média de R$ 14,30 por dia. Normalmente seria um gasto significante, né? Só ficou um pouco mais significativo por causa do PCR. Então, quanto gastamos em 44 dias de viagem na Argentina, mais especificamente no sul do país? R$ 5.803 praticamente para 2 pessoas. R$ 131,89 por dia, só levando em consideração que a gente não botou o voo saindo do Rio para Buenos Aires, o que foi, na verdade, R$ 650 para cada um. Algumas curiosidades para vocês aí. Foram 44 dias de viagem e a gente pagou 33 dias de hospedagem. 11 hospedagens gratuitas. Convertendo esse valor em real que a gente gastou por dia para dólar, dá cerca de $26 por dia para 2 pessoas. $13 por pessoa. Isso que o sul da Argentina é caro. Se você for explorar a região do norte, lá para Mendoza, você com certeza vai gastar ainda muito menos. Espero que a gente vá gastar muito menos, vamos ver. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se vocês têm alguma outra dúvida sobre os nossos gastos, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo também. Deixa um comentário, fala o que você achou do vídeo. Se você já fez essa viagem, se você tem os gastos anotados, né? Quanto que você gastou. É sempre bom trocar ideia com viajantes. Se você achou caro, achou barato, será que dá pra fazer com menos? Com certeza dá pra fazer com muito mais. Com muito menos também. A gente conhece muitas pessoas que já fizeram custo zero em vários lugares, na Europa inclusive. Então tudo é possível, é só querer. A gente tem um vídeo também que a gente fala quanto custa, né, viajar pelo mundo. E vale a pena conferir, a gente vai deixar o link aqui na descrição. É isso, um beijo. Beijo, até a próxima.